Durga, o Iluminado, nasceu para lá dos cantos mais extremos deste mundo e foi recebido com festa e ovação, como deveria. Aguardada como nunca nada antes fora, a chegada do Iluminado estava escrita no destino deste mundo terreno e fora profetizada pelo grande oráculo, aquele que tudo sabe. Foi criado com a atenção de todos da região e dos arredores. Formou-se uma comunidade à sua volta, que foi crescendo, crescendo e crescendo. É bem conhecido o ditado africano que diz: é preciso de um vilarejo para criar uma criança. Pela primeira vez ficou claro que era preciso de uma criança para criar um vilarejo. Na infância mostrara-se o mais veloz, na adolescência o mais forte, na fase adulta o mais belo, sempre o mais sábio. Desde cedo foi acompanhado, seguido e cuidado por todos do vilarejo, mas principalmente pelo seu mais fiel seguidor, Kiran, que por uma série de acasos tornou-se o seu amigo mais próximo e principal encarregado pelo seu bem. Kiran nunca fora o melhor em nada, não era muito veloz, nem forte, nem belo, nem sábio. Era bom em cuidar, era bom em rir, era bom em comer e beber, coisas triviais, nada digno de adoração. Também parecia ser bom em aprender, mais especificamente aprender com Durga, o predestinado. Durga andava com uma postura irretocável por onde passava, não baixava a cabeça, não hesitava o passo. Era sempre observado, desejado e adorado. Volta e meia era alvo de inveja, mas nunca nada que o atingisse, nada com o que não soubesse lidar. Nas poucas vezes em que se sentiu levemente ofuscado pela chegada de alguém que parecia tão luminoso quanto ele vindo de qualquer lugar dos arredores, era tranquilizado por Kiran. Falsas luzes não ofuscam a verdadeira luz que tu emanas. Kiran bebia da sabedoria inesgotável de Durga, admirava sua coragem e amava sua bondade. Sabia que não nascera com um papel importante no destino deste mundo, mas sentia-se quase como que o escolhido, simplesmente por estar tão perto do Iluminado. Eles cresceram na cada vez maior prosperidade do vilarejo sem nome, mas mesmo em meio a tanta adoração e esplendor, Durga não escapou da inquietude. Ele compreendia que era o grande Iluminado prometido, sabia que viera à Terra para cumprir a última das missões, sabia que salvaria a todos e que a todos livraria do mal. Podia sentir isso pulsando no âmago da sua alma, mas mesmo assim não conseguia entender como. Foi sincero com todos quanto às suas preocupações e quanto aos seus questionamentos, o que fez com que alguns poucos detratores enxergassem nele uma fraqueza, mas foi praticamente unânime o entendimento de que muito mais do que beleza e sabedoria, Durga sofria por transbordar compaixão. Como pode alguém tão perfeito se preocupar tanto com o próximo? Eles pensavam. Nas longas noites em que Durga era atormentado por essa inquietude, Kiran cuidava do mestre com o pouco de sabedoria que absorvera do próprio mestre. Ele sentia como se tivessem criado uma Ouroboros, singular e particular, somente deles. Certo dia, não suportando mais tanta confusão e autoquestionamento, Durga decidiu que partiria em uma jornada em busca do seu destino. Não sabia mais o que era certo, mas sabia que seguir o que o seu coração mandava jamais seria algo errado. Reuniu o povo do vilarejo em um dia cinza e triste e avisou a todos da sua partida. Gerou comoção, gerou desilusão, gerou os mais diversos sentimentos, mas todos entenderam que ele tinha de seguir adiante, que era grande demais para o pequeno vilarejo que se construíra ao seu redor, e que só assim poderia cumprir o seu destino, iluminar o mundo conclusivamente. Sem pensar duas vezes, Kiran deixou claro que seguiria o mestre por onde quer que fosse. Queria, antes de qualquer coisa, acalmar a sua inquietude e ver o seu brilho reluzir mais uma vez. Durga ficou preocupado com a decisão do amigo, porque sabia que a jornada seria intensa, talvez intensa demais para Kiran, mas acreditando na força oculta que cada um de nós tem no fundo da alma e feliz pela lealdade, aceitou de bom grado a sua companhia. No dia seguinte partiram, e sendo essa uma jornada ascética, não levaram nada além das roupas do corpo, a não ser pelo amuleto que Kiran carregava no bolso desde que vestira roupas pela primeira vez na vida. Kiran, indagou Durga, vejo que te desfizeste de quase todos, mas não todos os pertences que nada acrescentam às nossas almas. Sim, mestre, respondeu Kiran. Trago comigo um amuleto que carrego desde que tenho lembranças de minha existência, que atravessou gerações na minha família, que tem um valor sentimental inestimável.
um amuleto que me traz forças e me protege. Espero que compreendas o motivo pelo... Compreendo sim, meu amigo, interrompeu Durga. Faz o que tu achas que deves fazer, mas quero que entendas que os céus olham por nós. Aguentamos os males com a nossa própria força. Superamos os obstáculos com a nossa própria resiliência. Fazemos o bem por termos a bondade dentro de nós mesmos e não pelo poder dos objetos. Por ora, segue com o teu amuleto. Há de chegar o momento em que entenderás o que digo. Kira sabia que era fraco por adorar a um simples objeto, pela fé cega em algo inanimado, ainda mais ciente de quem estava ao seu lado, mas mesmo assim não conseguia se desfazer do amuleto. Feliz pela compreensão do mestre, e ambos em total acordo e transparência, seguiram a jornada. Passaram por sol, chuvas, montes e vales, alguns dias de um calor insuportável, algumas noites de um frio pasmoso. Houve uma noite em particular em que o frio era tão congelante que acharam que não sobreviveriam, mas antes mesmo do sofrimento, Kira exibia a verdadeira comoção. Olhava o mestre que, apesar do corpo trêmulo, mantinha a face calma, como se pouco sentisse. O seguidor ficava se perguntando como era possível que alguém fosse tão forte a ponto de aguentar tudo com tanta resignação. Suportava ao mesmo tempo o terror do frio e o terror da morte sem mostrar fraqueza alguma. Crescia como um fogo, aumenta suas chamas com tudo que nele é arremessado. Caminharam e caminharam por todos os tipos de chão, os pés doloridos e o restante do corpo fatigado. Comiam e bebiam muito pouco, o que encontravam nas árvores, o que lhes era dado pelos viajantes da estrada, o que os rios ofereciam. Kira agarrava consciente ou inconscientemente o seu amuleto com todas as forças sempre que sentia sua fraqueza se fazendo maior do que a própria limitação. Durga era humano e, como todos nós, tinha um corpo. Estava fisicamente castigado, mas transparecia ter a mente sob total controle. Não demonstrava sequer pensar na possibilidade de desistir. Tinha um destino, por ora nebuloso, mas tinha um destino. Kira morreria se preciso, e muitas vezes achou que seria preciso, mas não deixaria de seguir o iluminado de forma alguma. Evitava inclusive pedir para que descansassem, mesmo quando sentia muita necessidade. Então descansava quando a jornada se fazia suficientemente penosa para que até mesmo Durga aceitasse uma pausa. Foram pouquíssimas as vezes em que, admitindo a fraqueza, Kira pediu envergonhado para sentarem-se por alguns minutos. Então, de repente, sem nenhum tipo de explicação ou aviso dos céus, Durga adoeceu, e adoeceu muito. Sua pele ficou pálida e seus olhos vermelhos. Buscaram repouso sob uma árvore e mais uma vez Kira ficou admirando a força do mestre que aguentava como ninguém, enquanto suava frio e tremia incontrolavelmente noite após noite. É óbvio que por vezes Durga chorava e de vez em quando parecia até perder o controle, mas também passava metade do tempo delirando de febre. Qualquer um fraquejaria vez ou outra. Ainda assim resistia, mesmo piorando e piorando sem parar. Passou pela dor inesgotável e pelas tosses ininterruptas. Cuspiu sangue e variou, mas jamais desistiu. Ficou inconsciente boa parte do tempo e teve sempre Kira ao seu lado, cuidando do mestre e sofrendo por ele. Kira remediou a sua dor e tratou as suas chagas. Estava apavorado com a possibilidade de um final trágico, mas antes do pavor acreditava. Acreditava nisso tudo como algum tipo de purificação pela qual o mestre tinha de passar, porque fora escolhido não só para espalhar o bem, mas para suportar o mal. Era como se todas as impurezas dos humanos finalmente estivessem sendo purgadas do iluminado e ele estivesse deixando de ser mais um de nós para se tornar o que sempre fora em potência, o Salvador, puro e único. Talvez por isso chorara e perder o controle. Quando parecia que as coisas não poderiam piorar, Kira também adoeceu. Sabia que era fraco e que não suportaria. Sentia-se culpado pela sua pouca saúde. Como poderia sucumbir justamente quando Durga mais precisava dele? Não era digno do posto que ocupava, mas independentemente da fortuna, faria o necessário para pelo menos fingir que estava bem e tranquilizar o mestre. Foi sem dúvida o pior dos tormentos pelo qual passara em toda a sua vida, um fardo que às vezes achava que não poderia carregar, outras vezes tinha certeza de que não poderia carregar.
Em alguns momentos agudos sucumbia e recorria à autopiedade, à reza, ao amuleto, à força dos deuses, mas parecia que nada funcionaria. Sentia dor em todos os cantos do corpo, suava frio e explodia de febre. Era a muito custo que conseguia se arrastar para fora da comiseração e retornar ao seu mais alto dever, manter o iluminado vivo e garantir que ele resistiria à tamanha punição dos espíritos. Foram longas semanas, mas inacreditavelmente, contrariando até mesmo as apostas dos céus, os dois sobreviveram. Assim que recuperaram um pouco de saúde, retomaram a jornada. Quando olhavam para trás, enxergavam tudo de uma forma completamente diferente. Durga conseguia ver o acontecido como um grande ensinamento, uma cólera que conseguira superar graças aos grandes deuses que estiveram ao seu lado desde o seu nascimento, graças à força sobrenatural que por algum motivo possuía. Nada que pudesse ser explicado pelo nosso limitado conhecimento terreno. Enquanto isso, Kiran não tinha um olhar tão positivo. Na verdade, lembrava daquilo como um inferno na Terra e sentia até mesmo um pouco de medo. Não queria nunca mais chegar perto de nada daquela natureza. Era como se estivesse marcado na alma por uma grande ferida que não cicatrizara como deveria. Está tudo bem, dizia para si mesmo. Tenho meu amuleto no bolso e, ainda mais importante, tenho Durga ao meu lado. Está tudo bem. Eles seguiram. Aonde quer que os ventos do coração levassem Durga, Kiran iria atrás confiantemente. Não titubeava nem por um segundo quando se tratava de seguir o escolhido, aquele que nunca dera e nunca daria passo torto. Se até o inferno terreno teve significado ao lado do mestre, o que não teria? Mas ainda fraco pela doença e cansado da caminhada inesgotável, Kiran se permitiu sugerir uma breve pausa, aproveitando que estavam às portas do vilarejo do Grande T. Durga consentiu, o seguidor merecia, ambos mereciam. Após muito tempo sem dormir em um lugar mais confortável que o chão, uma noite digna faria bem. Um banho, uma boa refeição e um sono tranquilo em uma cama aconchegante. A fama de Durga era suficiente para garantir o melhor quarto no melhor estabelecimento de quase qualquer lugar por onde passavam. E mesmo que não fosse, pensava Kiran, a luz que irradiava seria suficiente para convencer até o mais mesquinho dos poderosos a ceder um pouco de seus luxos. Foram recebidos com um banquete. O vilarejo do Grande T pôs-se inteiro diante deles entre curiosos e adoradores, todos prontos para se tornarem os mais novos aprendizes e talvez até seguidores de Durga. Foi preciso que Kiran amenizasse os ânimos e botasse um pouco de ordem nas coisas, e assim que tudo se acalmou, ele encorajou o mestre a dar uma palavra de apoio aos que ali estavam. Então Durga subiu num palanque e clarificou. Por muito tempo fui líder, muitos me seguiram, muitos me adoraram. Agora digo-vos com serenidade que aqui estou em busca de algo que não se explica em palavras, mas não é uma busca por seguidores. Sei que tenho uma missão e sei que vou cumpri-la, mas também sei que por ora devo sentir, não emanar. Os limites da minha alma tornaram-se cada vez mais claros para mim, fazendo-se intensa a necessidade de embarcar em minha própria jornada para que assim pudesse cumprir aquele que é o meu, mas também o vosso destino. Compreendei o que vos digo e vinde a mim como um igual. Comamos e bebamos juntos, sem hierarquia e sem maiores honrarias. A luz há de chegar, se soubermos aguardar. As suas palavras só serviram para que fosse ainda mais louvado que antes. Todos ficaram maravilhados porque o grande Durga era, além de tudo, humilde, a ponto de colocar-se como um igual perante tantos seres falhos, mas ao mesmo tempo pensaram... Foram todos noite adentro comendo, bebendo e dançando, como iguais. Assim era o vilarejo do Grande T. Trabalhavam sob o sol e festejavam sob a lua. A comida era saborosa, a bebida abundante, as mulheres desejosas. Durga aproveitou sem os entraves da reflexão e se permitiu ceder aos prazeres sem culpa. No início, Kiran preocupou-se com a alteração do mestre, mas entendeu. Ninguém, nem o iluminado, há de passar a vida inteira com o mundo na palma das mãos, sem uma vez sequer desfrutar dos seus prazeres. Ademais, a desconfiança e a cautela foram sendo amansadas pelas bebidas e pelo carinho do povo. Só pela posição que ocupava ao lado do iluminado, já era tratado como nunca fora em toda a sua vida. Vendo Durga feliz e entregue ao momento, ele também se permitiu aproveitar um pouco.
Sempre fora chegado numa boa comida, sempre apreciara encher o caneco e dava graças a Deus por qualquer mulher que o notasse. No outro dia, pela manhã, quando os dois já estavam de pé, Kiran punha-se pronto para retornar à jornada. Mas acostumado aos excessos da boemia e da farra, ele não sentia tanto os efeitos de uma noite de exageros. Durga, pelo contrário, acordou extremamente enjoado e, principalmente, impuro. Decidiu que se sentaria sob uma árvore e ali ficaria meditando até recobrar a sua plena consciência. Kiran nem sempre entendia a mente do mestre, mas sempre entendia o mestre e ficou ao seu lado, esperando calmamente a sua recuperação. Ele próprio nunca fora muito bom em meditar, era disperso e não tinha o foco necessário, então se recostou no tronco da árvore para descansar. Tão logo Durga sentiu-se mais disposto, levantou-se com a intenção de partir, mas já era tarde e foi convencido pelos moradores a ficar por mais uma noite. Afinal de contas, viera para descansar e estava saindo mais cansado do que quando chegara. Além disso, seria até mesmo grosseiro recusar o convite daqueles que os acolheram tão bem. Decidiu então que ficariam e na manhã seguinte partiriam assim que o galo cantasse. Mais uma vez, noite adentro, farra, bebida, mulheres, comida, tudo em dobro. No outro dia, pela manhã, Durga sentia-se ainda pior e mais impuro, então novamente sentou-se sob a árvore para meditar e recuperar-se antes de partirem. Kiran ficou ao seu lado, aguardando até anoitecer. Eles acabaram ficando outra noite, e mais uma vez, comida, bebida, mulheres. A história se repetiu, não uma, nem duas, mas várias vezes. Lá pelas tantas, Kiran já não conseguia mais nem aproveitar nada do que lhes era oferecido. Durga sequer saía da cama pela manhã, mesmo quando alertado pelo seu seguidor de que o sol raiava e o galo cantava. Parecia estar fora de si, não meditava, trocava o dia pela noite e não dizia mais coisa com coisa. A preocupação tomava conta da alma de Kiran mais do que nunca. Jamais tinha visto o mestre assim. Parecia que estava intoxicado e talvez estivesse de fato. Dentro da sua limitação, Kiran pensou entender o que se passava. Alguém assim, predestinado, iluminado, não reage como nós, seres triviais, reagimos a tantas impurezas. Além disso, começou a desconfiar de todos ao redor e evitava que lhe oferecessem qualquer tipo de bebida ou comida. Enquanto todos dançavam e aproveitavam, ele tentava fazer o mestre voltar a si, recusar as bebidas, recusar as mulheres, retomar o seu caminho e seguir a sua jornada pela nossa salvação. Mas os cidadãos do vilarejo ficaram cada vez mais hostis às investidas de Kiran, até que se enfadaram e o expulsaram à força do vilarejo. Trancado do lado de fora, desolado e completamente desesperançoso, ele vagou por dias sem rumo. Não era capaz de liderar ninguém, nem a si mesmo. Seguira Durga por toda a sua vida. Nunca tomara decisões por conta própria. Nunca quisera tomar. Sabia muito pouco, mas se tinha uma coisa sobre a qual sabia mais do que ninguém, era sobre os opressores limites da sua capacidade. E o pior de tudo, não suportava o tamanho da culpa pelo seu descuido e pela sua irresponsabilidade, entregando Durga diretamente aos vícios e à destruição. Ninguém no mundo era mais amaldiçoado do que ele. Ninguém fizera um desserviço tão grande ao plano terreno de miseráveis condenados. Ninguém contribuíra tanto para o término de tudo quanto ele próprio, Kiran, o filho das trevas, o desgraçado dentre os desgraçados, aquele que não merecia nem sequer a sua própria piedade. Mesmo assim, era isso que ele sentia. Autopiedade. Ele culpava-se e desculpava-se só para culpar-se em dobro outra vez. Em meio a essa tempestade interna, sabia que tinha que acertar pelo menos uma vez na vida, levantar-se da própria inutilidade, recuperar-se da sua incapacidade e resgatar Durga independentemente de como fosse. Numa brecha entre a consciência da sua insignificância e a percepção amedrontadora do mundo, ele deu o primeiro passo. Sufocou todos os pensamentos, sentimentos e até mesmo os deuses. Sufocou os céus, sufocou as maldições e as fatalidades do seu destino escrito pelos senhores do universo. Sufocou tudo o que era necessário para dar o segundo passo e refez todo esse exercício para dar o terceiro e depois o quarto passo. Quase como uma criança, aprendeu a andar pouco a pouco e assim seguiu adiante. Primeiro pensou em retornar ao vilarejo sem nome, onde cresceram e de onde partiram.
Pediria ajuda e explicaria a todos o que acontecera e o que se passara, mas como poderia levar trevas aos que aguardavam ansiosamente pelas luzes? Não poderia, não o faria. Então avistou um grupo de mercenários na estrada e decidiu que convenceria os homens a ajudá-lo, mas foi prontamente ridicularizado e recusado porque não tinha sequer uma moeda de ouro para pagar pelos serviços, e era só isso o que importava a eles, afinal de contas, eram mercenários. Kiran explicou que eles seriam recompensados pela própria graça e luz do iluminado assim que o mestre voltasse a si, mas os mercenários riram e em seguida empurraram o rapaz no chão. Gargalharam cada vez mais alto e, como se não bastasse, um deles abaixou a saia e urinou no pobre coitado. Depois, cansados da brincadeira, foram embora para alívio do desgraçado que se levantou todo sujo, fedendo e mais humilhado do que antes. Mesmo assim, seguiu em busca de ajuda. Dessa vez, meteu-se entre os selvagens, contou sobre a vida do iluminado, explicou sobre a sua predestinação, mas eles eram selvagens. Primeiro pareceram confusos, depois ameaçados. Logo começaram a bater em seus próprios peitos e atacaram sem aviso prévio. Foram pedradas, chicotadas e até mesmo uma facada no braço de Kiran, que conseguiu fugir somente porque crescera rechonchudo, o que fortalecera as suas pernas. E agora, depois de tanto tempo de privação junto ao mestre, estava magro como uma gazela. A força acumulada nas pernas, combinada ao seu novo corpo esguio, o fizeram mais veloz do que ele mesmo percebera, e depois de correr muito conseguiu escapar. Pediu ajuda em outros vilarejos, falou com os andarilhos da estrada, com os vagabundos, com os nobres, abordou todos os tipos de pessoa que pôde encontrar. Ninguém, absolutamente ninguém estava disposto a ajudá-lo. Uns sequer acreditavam na história, outros achavam que nada tinham que ver com isso. Existiam aqueles que admitiam o medo da missão, e até os que pensavam ser uma enganação, um golpe. E claro, ele parecia um mendigo e cheirava muito pior do que um mendigo, o que não ajudou muito. Mas de nada importavam os motivos e as desculpas, ninguém iria ajudá-lo. Ele teria que resgatar Durga sozinho, mesmo que fosse a última coisa que faria na vida. Se tivesse que gritar, gritaria, se tivesse que lutar, lutaria, se tivesse que morrer, morreria. E assim estava decidido. Com as pernas tremendo e o coração palpitando alto, ele seguiu até o vilarejo do Grande T. Sempre fora medroso, mas era a primeira vez que atravessava os seus limites tão claramente. Agarrou o amuleto com uma mão e com a outra bateu nos portões do vilarejo fortemente, bravejando com a voz mais vigorosa que seu corpo permitiu naquele momento. O que não era muito. Vinha em busca de Durga, o mestre iluminado. As portas se abriram e os moradores olharam o rapaz que tentava pateticamente estufar o peito falseando imponência. Vieste buscar Durga, o iluminado? Eles perguntaram. E antes mesmo que Kiran respondesse, gritaram: tragam o vagabundo! E o atiraram aos seus pés. Este imprestável não trouxe nada de bom ao vilarejo. Ele foi servido como um rei, louvado como um deus, adorado como os céus. E o que ofereceu em troca? Nada. Bebeu da nossa bebida, comeu da nossa comida, deitou-se com as nossas mulheres e não ofereceu nada. Absolutamente nada. Até o mais medíocre dos peões farreia pela noite e trabalha pelo dia. Este aqui sequer pôde ajudar com as mais brandas tarefas do vilarejo. Estava sempre fraco e atirado pelos cantos. Patético, chegou em meio a boatos, veio a nós com promessas, enganou a todos com palavras bonitas e saiu este traste. Pois bem, se queres o teu falso profeta de volta, aí está. E fecharam as portas do vilarejo sem nem esperarem qualquer reação. Kiran prontamente abaixou-se e pegou Durga em seus braços, que estava semiconsciente, quase delirando e completamente aos pedaços. As olheiras eram tão profundas que parecia ter levado uma surra, os lábios ressecados como quem andou meses no deserto, a face pálida como arroz em pó. Kiran olhava incrédulo e se perguntava: como podem ser tão cruéis os humanos? Por muito pouco não condenaram o nosso planeta às trevas eternas. Então carregou o mestre até a sombra de uma árvore à beira de um rio, pegou um pouco de água para que ele bebesse e com um pano lavou o seu rosto e secou o suor frio que escorria pelo seu pescoço. Chamou o barqueiro que aguardava sentado ao lado do seu barco e prometeu que lhe traria 2 moedas de ouro se ele cuidasse de Durga enquanto iria atrás de comida, roupas novas e ervas purificadoras. Ele não tinha moedas nem para pagar o barqueiro, quanto mais para comprar tudo o que precisava. Mas que escolha tinha?
Sabia que não estava à altura da tarefa, salvar o mestre das trevas e fazer reacender a chama do mundo, mas também sabia que se não o fizesse, ninguém o faria. Então assim o fez. Rumou em direção ao vilarejo 420, que ficava a alguns quilômetros dali, e explicou a história em meio a uma respiração ofegante. Eles se mostraram muito mais pacíficos do que os moradores do Grande T e entenderam a angústia do jovem rapaz. Viram o estado em que se encontrava e, ainda que tenham duvidado da sua relação próxima com o Grande Iluminado, tiveram piedade o suficiente para ouvi-lo. Mesmo assim, o encarregado da vila respondeu com um ar de ceticismo. Meu jovem, entendo pelo que passas e posso ver o quanto sofres. Mas vê, a nossa vila tem muito pouco. Vivemos exclusivamente do cultivo de ervas e o comércio é a nossa única forma de garantir que todos vivam com um mínimo de dignidade, uma vez que, por mais que entendamos o teu clamor, não podemos simplesmente entregar hoje tudo o que pedes, ou isso nos fará falta amanhã. Kiran nem sequer tinha forças para argumentar, quanto mais explicar o que passava pela sua cabeça, esclarecer que amanhã, Durga estando recuperado, a luz brilharia sobre todos eles. Ademais, estava fraco, cansado e quase totalmente sem nenhuma esperança. Colocou a mão no bolso e segurou o seu amuleto, aquele que pertencera ao seu avô e ao avô do seu avô, aquele que o acompanhara no frio e no calor, na claridade e na escuridão. Tirou a mão do bolso e a estendeu fechada, virou-a para cima e, com uma leve resistência, abriu-a. Essa pedrinha laranja era tudo o que ele tinha e sabia que ela não servia para coisa alguma, que não protegeria ninguém de verdade e que não significava nada a quem quer que fosse, senão a ele próprio. Enquanto uma lágrima escorria do seu rosto, disse: Ouve-me, isso é tudo que tenho e sei que não vale muito. Mas aceita esse amuleto como uma... É a pedra ametista laranja, interrompeu o responsável pela vila. Aquela que brilha sozinha em meio a tantas roxas. Kiran não entendeu nada, mas aparentemente essa pedra valia muito por aqueles cantos. Ou talvez por qualquer canto que fosse. Ele a recebera do seu pai pelo valor sentimental, não monetário, e nunca sequer pensara na segunda hipótese. Independentemente de qual tenha sido o motivo, em troca da pedra conseguiu as ervas das quais precisava, além de roupas, comida e ainda algumas moedas de ouro. A sorte caíra do céu sobre a sua alma de uma forma tão gloriosa que sentia culpa pela tristeza que o assolava por ter de entregar o amuleto que unia todas as gerações da sua família, mas também entendeu que fizera o que tinha de ser feito. Voltou até Durga com tudo o que precisava. Pagou o barqueiro, alimentou o mestre, trocou as suas roupas, deu-lhe de beber algumas misturas de ervas e em poucos dias Durga sentia-se novo. Mais uma vez Kiran o observava e pensava, a sua força é inacreditável, não importa o que aconteça, sempre se recupera e volta mais forte e mais sábio do que nunca. Se pelo amor dos deuses ainda me sobrasse alguma dúvida de que ele era o escolhido, cessaria aqui e agora. Pouco importa não ter mais o meu amuleto. Temos de volta o iluminado e ele tem a nós. Ele é o indestrutível. Fica claro mais do que nunca que ele não somente tem um destino, ele é o destino. Então Durga, vigoroso novamente, de coluna ereta e firme sobre os seus 2 pés cravados no chão, levantou a cabeça e disse calmamente: Kiran, obrigado pela tua bravura, pelo teu zelo e pela tua persistência. Obrigado por entregar o teu único bem, algo que a ti tanto importavas. Como eu dissera no início da jornada, entendeste no momento certo que a força não está nos objetos, mas em ti mesmo. Tu és o mais leal e devoto seguidor que um predestinado poderia ter. Foi incrível a nossa jornada. Muito sofri desde que deixamos o nosso vilarejo. Por mais de uma vez achei que não sobreviveria, mas sobrevivi. Por mais de uma vez fui condenado e amaldiçoado pelos ventos da fortuna, mas os deuses me protegeram. Agora tudo se faz mais claro para mim. Eu tive de passar por tudo o que passei para entender, mas entendi. Devemos retornar. Voltemos ao lugar de onde saímos, pois lá reside o meu destino, lá é que me criei, lá é onde está o meu povo, e se não posso salvar os meus mais próximos, como poderia salvar toda a humanidade? Voltemos o mais rápido possível, pois tenho a palavra, tenho a verdade, e agora sim, tenho como levar a luz pela qual tanto anseiam. O caminho que nos leva ao começo é o caminho que nos leva ao final. Os olhos de Kiran se encheram de lágrimas.
Mais do que pelo discurso irretocável do mestre, também pela honra de ter a sua lealdade reconhecida. Sabia que tinha tantos defeitos quanto se é possível ter, mas deslealdade não era um deles. Todas as vezes em que ele mesmo se questionara e quase sucumbira, mantivera-se em pé, não pela própria força, mas pela força que provinha do mestre. Prostrado, ele chorava de emoção ao olhar que, mesmo depois de tudo que teve de aguentar, Durga estava mais forte do que nunca. A sua luz irradiava e a sua sabedoria transbordava. Mas também chorava de felicidade porque retornariam para casa e estariam com os seus mais uma vez. Era hora de dar um basta em tantas desventuras, sofrimento e abnegação. Era hora de descansar, se não para sempre, pelo tempo que fosse. Voltaram por rotas muito menos obscuras e tortuosas. O caminho de ida e o caminho de volta são o mesmo, mas não são iguais. A ida foi uma jornada, a volta foi um passeio. Durga sabia o momento de ir e sabia o momento de vir, sabia quando descansar e sabia como concluir, sabia fazer o que tinha de ser feito quando tinha de ser feito, sempre, sem vacilar. Além disso, graças às moedas de ouro que Kiran conseguira em troca do amuleto, estavam agasalhados, dormiram em lugares confortáveis e comeram bem. Depois de dias e mais dias caminhando, finalmente chegaram ao vilarejo sem nome, onde tudo começara. Ali o oráculo os aguardava na frente do portão, sentado em um banco como quem não quer nada, comendo uma maçã com uma mão e atirando algumas pedras em um buraco com a outra. Ó grande oráculo, aquele que tudo sabe, aqui estás, pois previras que eu voltaria. Sabias o dia e a hora, sabias que as estradas são tortuosas, mas que não obstante tornar-se-iam retas. Sabias que o final da jornada me conduziria ao seu início. Sabias que o fim é o início e o início é o fim, desde o começo dos tempos até o término que nos aguarda. Aqui estou eu cumprindo parte do meu destino, a qual precisaste esperar que se cumprisse pacientemente, como quem aguarda a chegada do furacão que se aproxima inevitavelmente. Pois diz-me então, esperavas por mim com tanta precisão, pois tem algo que eu deveria saber? Esperava com precisão, pois todas as vilas ao redor falavam sobre o teu retorno, disse o oráculo. Não soube pela magia, soube pelas palavras, se é que palavras não são magia. Agora, Durga, adentra e retorna aos teus, que estão todos ansiosos à tua espera. Peço só que Kiran fique aqui por um instante. Primeiro os viajantes entreolharam-se confusos, depois Durga olhou Kiran nos olhos e consentiu com a cabeça. Em seguida, adentrou o vilarejo. Ninguém desobedecia ao oráculo. Kiran indagou com cordialidade. Oráculo, aquele que tudo sabe, o que tens a me dizer? Para começo de conversa, tenho a te dizer que pares de me chamar assim. Não tudo sei, simplesmente muito escuto e muito vejo. Sou antigo, já percorri mais caminhos e conheci mais pessoas por este mundo do que estrelas já viste no céu. Tem uma coisa que não sabes, ninguém deste vilarejo sabe. Fui outrora considerado o iluminado pelo mesmo povo que agora compõe esta vila, numa época em que sequer vila existia, numa época em que ainda era um povo nômade. A profecia amaldiçoou a minha existência com a ilusão do destino e a miragem do fatalismo. Afastei-me do meu povo achando que cumpriria algum destino elevado. Vaguei por anos sem saber para onde estava indo ou aonde queria chegar. Buscava salvar os outros sem sequer compreender a mim mesmo. Esbarrei em 1000 obstáculos, vi e vivi episódios tenebrosos, reencontrei o meu povo e depois retornei à estrada incontáveis vezes. Nunca encontrei nada além de incerteza. Nunca cumpri destino algum. Perderam a fé em mim, eu perdi a fé em mim. Perderam a fé em tudo, eu perdi a fé em tudo. Decidi que me afastaria por muito tempo. Fiquei 40 longos anos longe desse povo peregrino, perguntando aos céus por quê, o que, quando. Repetidamente, dia e noite. Nas vezes em que acreditava ter chegado em alguma resposta, notava que qualquer brisa a levava embora. Nada. Nunca compreendi nada. Fiquei por tanto tempo vagando por tantos cantos que quando reencontrei o que ainda restara do nosso povo, estavam todos arruinados pela falta de esperança. Impressionado, Kiran perguntou: o nosso povo, oráculo? O nosso povo que tão pacientemente aguarda uma salvação? Sim, respondeu o oráculo. Esse mesmo povo em meio ao qual tu cresceste. Mas quando retornei, eu mudara tanto que as pessoas sequer me reconheceram. Também não fiz questão de me identificar.
Vazios de esperança, não demorou muito para que enxergassem em mim algo que nem eu enxergava mais, algo que as preencheria. Eu buscara tanto durante tanto tempo e conhecera tantas pessoas por tantas partes deste mundo que fui elevado ao posto de oráculo, aquele que tudo sabe. Abraçavam todos os meus dizeres como profecia, ouviam as minhas palavras uma a uma, como a última verdade sobre o que já se passou e sobre o que ainda estaria por vir. Secos pela falta de fé, bebiam da minha aleatoriedade como beberia da mais pura água alguém desidratado no meio do deserto. Eu, também desorientado pela falta de fé, voltei aos poucos a acreditar que era realmente o predestinado, pois como seria possível que por 2 vezes o mesmo povo me elegesse sem que eu assim buscasse ou sequer desejasse? Primeiro pela minha juventude e vigor, depois pela velhice e sabedoria. Como seria possível que não existisse algo especial em mim? Em uma mistura de indagação e exclamação, Kiran respondeu: pois não é possível de forma alguma. És o nosso oráculo, aquele que tudo sabe. O oráculo continuou. De repente chegaram notícias. Uma peste estava a devastar os povos vizinhos. Diziam que dizimara por completo 2 aldeias. Diziam que acabara com metade das vilas do oeste. Diziam que morriam mais de 100 por dia em outros cantos. Ainda não chegara até o nosso povo, tampouco aos arredores, mas era só uma questão de tempo. Foi então que em uma noite chuvosa veio até mim Coadjuva, a curandeira. Ela disse: ó grande oráculo, a minha filha está doente desde hoje pela manhã. Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas a febre só aumenta e ela já está a delirar. Acredito que a nossa hora chegou. Naquele momento, sentindo-me impotente enquanto salvador e buscando confortar Coadjuva de qualquer maneira, disse: não tenhas medo, a garota há de se curar em menos de 48 horas, e afundado pela mais esmagadora necessidade de acalentar o meu povo, continuei: neste mesmo dia, o dia da cura, há de nascer o predestinado, aquele que trará fim ao sofrimento humano, o iluminado. Não haverá peste, não haverá luto. A cura da tua filha servirá como prova da chegada do iluminado e marco inicial de um novo tempo de purificação e salvação. Kiran interrompeu empolgado: esse era Durga, grande oráculo. Tu acertaste como sempre acertas. Sim, disse o oráculo sem a mesma empolgação. Esse era Durga. Primeiro acreditei que dar ao povo a esperança por meio da palavra era tudo o que poderia fazer, mas a sucessão de acontecimentos me fez questionar se não fui realmente tocado pelos deuses. A filha de Coadjuva realmente se curou no dia do nascimento de um rapaz e ali ficou cravado que este era Durga, o iluminado. E tu viste como ele cresceu, como alcançou excelência e destaque em tudo a que se propôs. O rapaz brilhava em qualquer canto que fosse. Finalmente, o conforto que eu oferecia ao meu povo retornou a mim. Eu observava o jovem crescendo ao mesmo tempo em que minha fé crescia novamente. Cada vez mais acreditava que nada fora em vão. Tudo acontecera como havia de acontecer para que eu estivesse ali onde eu estava naquele momento. O destino que a mim fora designado anos atrás, que desgraçara a minha vida e desalentara o meu povo, nunca estivera errado, apenas fora mal compreendido, por todos nós. Eu viera para salvar o mundo não pelas minhas mãos, mas pelas minhas palavras. Eu viera para nomear quem seria o verdadeiro iluminado. Os boatos de esperança se espalharam para além do horizonte. A completude precoce de um destino tomou forma quase sólida. A fama de Durga, o iluminado, chegou além das terras que constam em nossos mais completos mapas. Todos sabiam quem ele era e ansiavam pelo momento em que cumpriria o seu destino e salvaria a todos nós. Hoje, Kiran, vejo que era tudo uma grande ilusão, que erramos mais uma vez, que eu errei mais uma vez. Erraste, grande oráculo, retrucou inquieto Kiran. Por que dizes isto? Acertaste cada detalhe, cada pedaço dessa história. Temos o iluminado e ele tem a nós. Ele há de nos salvar, posso te dizer com garantia, pois eu percorri todos os vales e todos os montes das regiões mais inóspitas ao seu lado e vi a sua força, vi o seu brilho, vi a sua preeminência inegável. Como eu disse, respondeu o oráculo, não sou aquele que tudo sabe, sou simplesmente aquele que muito vê e muito escuta.
Vi quando Durga começou a se questionar. Vi quando a certeza do destino virou incerteza e inquietude. Vi quando decidiu partir em busca de respostas que não existiam. Eu via nele repetir-se tudo o que antes acontecera comigo. Então, quando partistes em vossa jornada, eu parti junto. Observando ou ouvindo, de longe ou de perto, sem interferir em nada, mas também sem perder um passo que destes. Primeiro mantive uma certa distância, enquanto vos seguia na parte mais penosa da caminhada, obviamente, nem sempre a pé e nunca dormindo no frio congelante, pois sou resistente, não tonto. Depois, Kiran, estive metido entre os boêmios do vilarejo do Grande T. E deixaste que eles me arremessassem vilarejo afora, assim, de graça? Sim, pois bem, não poderia interferir na sucessão dos acontecimentos. De qualquer forma, depois disfarcei-me entre os mercenários da estrada. Não poderias ter evitado pelo menos a urinação? Talvez tenha ido longe demais. Pois bem, foi assim que as coisas se sucederam. Depois misturei-me com os selvagens. Pelo menos a facada no braço não se fazia necessária. Tá bom. O que tens que entender é que eu sempre estava ali. Quem tu achas que era o barqueiro que te aguardou calmamente à beira do rio? Como eu disse, Kiran, conheço mais pessoas do que estrelas já viste no céu, e sei cada passo que deste nessa jornada. Tenho 1000 ouvidos e 1000 olhos, sei de cada detalhe de tudo o que aconteceu. Kiran, cada vez mais surpreso, exclamou: Mas então, grande oráculo, não viste o quão forte e luminoso é o nosso Salvador? Não ouviste sobre a sua resiliência? Não viste a sua força, mesmo sob as mais adversas circunstâncias? Não ouviste da sua determinação em cumprir o destino que nele reside? O oráculo respondeu calmamente: Eu abdico agora mesmo da posição de oráculo para tornar-me o questionador. Não consegues enxergar, Kiran? Suportaste tudo o que ele suportou e muito mais. Suportaste com ele nas costas quando foi preciso. Lutaste, cuidaste, curaste com as próprias mãos. Arriscaste a vida, rescindiste a honra, desafiaste os céus. Tiveste medo e venceste. Tiveste incerteza e superaste. Tiveste trevas e iluminaste. Tudo sozinho. Domaste os teus demônios interiores. Trataste as próprias feridas e até as feridas daquele que acreditava ser o Salvador. Como deveria se chamar quem salva o Salvador? Não entendes, Kiran? Tu, acreditando ser condenado a ser nada, foste tudo. Tudo o que se fez preciso sempre que se fez preciso. Acreditando ser um coadjuvante da própria vida, mostraste ser o protagonista de toda essa jornada e principalmente o protagonista da tua própria existência. Acreditando ser um seguidor, rumaste sozinho com peso dobrado. Não nasceste menos que ninguém, como acreditas. Tampouco nasceste mais do que alguém, como acreditas ter nascido o teu suposto mestre. Assim como todos que nascem, simplesmente nasceste, e por crença em um destino fatalista inequívoco, tomaste o rumo que tomaste. Foi isso que te levou até onde levou, mas não te levará nem um passo além. Viste o que aconteceu quando te desfizeste do amuleto? Andaste da mesma forma. Não, andaste mais leve. Agora tens que largar o que resta de falsa crença dentro de ti. Kiran, acreditando ter entendido, perguntou: O que me dizes então é que estava tudo dentro de mim por todo este tempo e eu nunca fui capaz de enxergar? Não, alquimista, definitivamente não, disse o velho. Está dentro, fora, neste ciclo entre o interno e o externo, está em todos os cantos do mundo e em todos os cantos do teu corpo, está na mistura etérea entre o acaso e as decisões. Fazes-te completo pelo todo, pelo que sentes, por onde pisas, pela forma como respondes aos acontecimentos, pela fortuna de não teres tomado uma pedrada na cabeça e morrido subitamente, pelas decisões que tomaste, pelos cantos nos quais viraste. Tudo o que acontece e até mesmo tudo o que não acontece molda o teu ser. Aqui e lá, longe e perto, de diferentes maneiras, em diferentes níveis, tudo isso te faz quem tu és e do que és capaz. Kiran, não concedo a ti título algum, e agora sei que nem teria autoridade para conceder, caso assim desejasse. O que te digo é que tu não és o predestinado aos milagres, o protegido dos deuses, o senhor da fortuna, o sábio dos sábios ou iluminado. Ninguém detém nenhum desses títulos. Tu és simplesmente mestre de ti mesmo, e esse título recebeste de ti próprio. É algo que só se dá de si para si, e ainda assim é o mais raro dos títulos. Oh, oráculo, suspirou Kiran. Deves entender como tudo isso me confunde e desnorteia. Por que escolheste somente a mim para revelar a verdade? Por que deixaste que Durga, o iluminado, adentrasse o nosso vilarejo antes de dizer tudo o que a mim estás a dizer agora? O oráculo respondeu com certa cautela. Por quê?
Kiran. É mais fácil criar deuses do que os matar. Ademais, eu não poderia ser o homem que destrói 2 vezes a vida de um só rapaz. Primeiro com a maldição da ilusão de um destino, depois com a realização da inexistência desse destino. Entendi a verdade de que não sou e nunca fui o escolhido quando vi que Durga não é e nunca será o escolhido. Eu acreditei ter previsto que ele era o iluminado porque acreditava eu ser o iluminado. Que sentido isto faz? Não sou nada além de um velho que muito viu, muito ouviu e pouco compreendeu. O motivo de eu ter errado tanto foi achar que não teria como errar nada. Não seria prudente que eu cometesse mais erros, e não me sinto no direito de tomar mais riscos. Tu conheces Durga mais do que ninguém e saberás o que é melhor para ele com muito mais competência do que eu jamais poderia saber. Mas oráculo, devo eu agora mudar destinos? Questionou Kiran. E o oráculo calmamente respondeu. Jovem, entende o seguinte, eu, primeiro o suposto iluminado, depois o suposto oráculo, só compreendi tudo o que presentemente explico graças a ti, e graças a ti o suposto nada, aquele que nunca prometeu ser nada e sobre quem nunca nada foi prometido, vejo que a força do seguidor pode acabar excedendo a força do líder. Mas o seguidor está tão embriagado pela ideia de seguir os passos do líder que não consegue recuperar a sobriedade de liderar os seus próprios passos, não consegue não seguir. Enquanto isso, o líder está tão embriagado pela ideia de liderar os passos dos outros que também não consegue recuperar a sobriedade de liderar os seus próprios passos. É outro que não consegue não seguir, ambos afundados em um estranho conforto. Tu pela ilusão de que não és digno de nada, ele pela ilusão de que é digno de tudo. Eu reconheço e não nego que as ilusões servem a alguns propósitos, trazem respostas, esperança e até força, e fizeram isso por ti. Mas entendas tu também o seguinte, o que te levou até lá não foi o mesmo que te trouxe até aqui, e não será o que te levará acolá. Nada nunca esteve escrito sobre nenhum de nós, nem sobre mim, nem sobre ti, nem sobre Durga, nem sobre ninguém, a não ser, levanta-te e anda. Assim como fizeste vez após outra, sem predestinação, sem os céus, sem o amuleto, sem Durga. Kiran deixou que o que sentia vazasse de si. Grande oráculo, as tuas palavras batem em meu peito como uma bola de canhão. É doloroso, mas ao mesmo tempo mexem em tudo que há dentro de mim e despertam tudo que ali estava adormecido. Tenho somente uma pergunta então, talvez não simples, mas somente uma pergunta. E agora, o que se sucede daqui em diante? Comigo, com Durga, com o vilarejo, com a humanidade? Daqui em diante, Kiran, respondeu o oráculo, sucede-se o mesmo que sempre se sucedeu, exatamente como se sucedeu até chegares aqui. Um conjunto de caminhos, decisões, saberes, provas, acasos, obstáculos, objetivos e principalmente incerteza. Nenhuma linha do que acontecerá daqui para frente está escrita, assim como nenhuma linha do que fizeste pelas tuas mãos nunca esteve. A única diferença é que agora estás ciente disto. Os dois se puseram quietos por um instante. O oráculo colocou ambas as mãos nas mãos de Kiran, olhou nos seus olhos, beijou-lhe a testa, e eles entenderam simultaneamente que a conversa terminara. Então o ancião se virou e caminhou até sumir no horizonte. Kiran inspirou profundamente e depois soltou o ar enquanto percebia que escurecera, sem que ele sequer notasse. Olhou para o céu, repleto de estrelas, e pensou: são lindas as estrelas, e sendo agora apenas estrelas, continuam lindas. Talvez porque sempre tenham sido apenas estrelas. Agora ele entendia que nem o fardo da derrota nem o fardo do poder pesam mais do que o fardo da decisão, e era este que acabara de cair sobre os seus ombros. Um fardo que ao mesmo tempo acorrenta e liberta, e ainda que estranho, parecia que sempre estivera ali, soterrado sob os escombros da conformidade. Lembrando do passado, sentindo o presente e olhando para o futuro, finalmente ele enxergou. Não existe uma resposta ou salvação. O que existe é a jornada, cada passo que damos por nós mesmos e pelos outros. O que se faz real é o que construímos, o que destruímos, o que reconstruímos, o que ajudamos a construir. Existe dor, sofrimento, morte, felicidade, esperança, e existe a vida dançando por entre tudo isso, ao mesmo tempo em que é tudo isso. Sempre existiu, sempre foi assim. Qualquer caminho não é mais do que um punhado de terra até que nele marquemos as nossas pegadas. Kiran suspirou mais uma vez e retornou ao momento como quem sai de um transe.
Escutou o som do flamenco que ecoava do vilarejo, sentiu o aroma da comida de casa que há tanto tempo não sentia e viu as silhuetas se mexendo no ar. Caminhou então vagarosamente vilarejo adentro, ao mesmo tempo em que nele adentrava um entendimento estranho. Acreditamos cegamente que há de surgir uma resposta final e conclusiva, assim, de supetão, em algum momento vinda de algum lugar. Esperamos um século, uma década, um ano, exatamente 50 minutos, não importa, não surgirá uma resposta. Bom, pelo menos não uma resposta definitiva, porque agora, por uma noite, a resposta era somente uma: comer, beber, dançar e estar com quem ele tanto amava e de quem tanto sentia falta. Esse foi de longe o vídeo mais longo da história do canal e provavelmente o que mais deu trabalho. Mas sem muita enrolação eu tenho que falar sobre duas coisas importantes que fazem com que esse tipo de vídeo seja possível. Primeiro tem o curso Essência da Filosofia, que foi um curso que eu criei para explicar cada um dos filósofos e escolas filosóficas mais importantes em aulas que são literalmente desenhadas. A ideia é entender de uma forma simples a história da filosofia e o que a gente tem a ver com isso, como a filosofia influencia a sociedade e, óbvio, as nossas vidas. Dá uma olhada no link da descrição e do primeiro comentário fixado para entender melhor. Segundo, o nosso canal oficial do Telegram. Se você quiser saber sobre os detalhes escondidos e o simbolismo por trás desse vídeo, entra no canal do Telegram. Lá eu vou explicar um monte de coisa que pode ter passado batida por muita gente e como toda essa história foi construída. E quem tá lá também sempre fica sabendo que vídeo eu tô fazendo, quando tem vídeo novo e por que às vezes demora tanto. E é totalmente de graça. O link também tá ali embaixo. E o resto já sabe, né? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ainda vem muito pela frente.